27º capítulo da minha história. Entre 1981 e 1983, minha vida pareceu muito com a parábola do filho pródigo. Foram anos de rebeldia, quedas seguidas e aprendizados à força. Aos 16 anos, discuti com meu pai e saí de casa. Fui morar com a minha irmã Sônia, em Pirituba. Ela já estava separada, vivendo como podia ou como dava. Eu ainda tinha um emprego, o primeiro, conseguido pelo meu pai, ironia dos destinos. Mas a nossa passagem por aquela casa foi muito breve. Ela brigou com a amiga e a casa não era nossa. E de repente as nossas coisas estavam na rua, sem teto, sem rumo. Fomos parar num cortiço lá na Barra Funda. Eu era jovem, achava que o mundo me devia algo. Aí eu larguei emprego. Acreditei que com pouco estudo, num país em recessão e às portas do alistamento militar, eu ia conseguir algo melhor. Um escritório, talvez. Um sonho sem chão. E começou ali um desemprego que eu não imaginava tão longo e tão amargo. Faltou comida, faltou dignidade. E aí foi a minha outra irmã, Rosa, que nos socorreu. E aí depois nós mudamos para uma casa pequena, lá em Santo André. Sempre à sombra da bondade do meu cunhado, Tião, marido da Rosa, que nunca dizia não quando a necessidade batia. E naquela época eu ia sempre na casa dos meus tios, tio Alcides e tia Nélia. Eu gostava muito do barulho dos meus primos, dos sábados à noite. Mas aí eu fui gastando o pouco que restava da minha indenizaçãozinha, do emprego que eu joguei fora. Estar desempregado naquela época era sentir o peso da vida todos os dias. Trabalho era tesouro e eu estava sem nenhum por minha própria culpa. Aí tudo se complicou de vez quando eu tive uma briga com a Sônia. E a minha única saída foi voltar para casa do meu pai. Voltei sem nada, sem emprego, sem estudo, sem moral. Meu pai, é claro, me recebeu, mas impôs uma condição. Ele e a dona Olinda, eles tinham passado por um vale profundo, um problema sério, e nesse momento eles estavam frequentando a igreja. E aquilo fazia muito sentido para eles. Eles não queriam que nada desviassem eles, né? E aí ele me disse, olha, se você quiser ficar, vai ter que ir à igreja. Eu aceitei, não por fé, mas por que não tinha opção. Mas eu detestava tudo aquilo, eu ia obrigado, eu sentava na igreja irritado, parecia que as palavras que falavam eram contra mim, eu não via a hora que acabasse o culto, eu queria ir embora para casa. Até que um dia, sem perceber, eu parei de resistir e eu comecei a ouvir. E naquele momento, uma mensagem simples atravessou meu coração, não como um grito, não como uma imposição, mas com amor. Era como se Jesus me dissesse assim, Marcos, eu te amo, eu morri por você. Meu coração se amoleceu, veio uma gratidão enorme. E aí quando perguntaram se alguém queria entregar o coração para Cristo, eu não hesitei. Levantei a mão, corri lá para frente, recebi a oração, recebi o acolhimento. Naquele dia eu não terminei meus problemas, mas algo terminou em mim. E ali, sem eu saber, começava um novo capítulo. Ou melhor, começava uma nova história, mas isso eu vou contar para vocês só nos próximos vídeos.